Mokushuroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 9, Mestre e Discípulo. Nosso pequeno grupo que vem crescendo agora com 5 pessoas, ou melhor, 4 pessoas em um animal, deixam Cistana para trás. Mas antes, Percival olha pela última vez aquele lugar, já tão distante que foi palco de muitos acontecimentos, mas que no fim foi também um grande aprendizado. Mas eles precisam seguir em frente. Mas Tony parecia não estar muito contente ou certo de que Annie era realmente capaz de seguir viagem com eles, principalmente diante de tudo que já aconteceu até o momento. Tanto que ele faz questão de lembrar Annie que ainda dava tempo dela voltar atrás. Porém, Nassens comenta que ela aparentemente não está ouvindo. E de fato, a garota estava com o pensamento focado em outra coisa. Aquele era sem dúvidas um dos momentos mais importantes da sua vida, pois era o primeiro passo da sua gloriosa jornada para se tornar uma cavaleira sagrada. No entanto, a comemoração de Annie é interrompida por Donnie, que diz: "Ei, senhorita Annie, desculpe interromper o seu devaneio, mas seu pai concordou em nos dar um transporte por salvar a cidade." Mas então, que tipo de troço é esse? Annie não gosta da forma que Donnie se refere ao seu cavalo. Ela diz que Sivan tem sido o seu melhor amigo desde a infância. Donnie então propõe que eles possam também escolher seus cavalos. Mas Annie explica que, por incrível que pareça, todos os cavalos da cidade estavam ocupados com os reparos da cidade, e Sivan era o único que restava. E Donnie não deixa passar, e comenta: "Mas é claro, afinal, essa coisa não presta pra nada." No entanto, Annie defende o animal respondendo. Ela admite que, de fato, Sivan pode não ser tão forte, resistente ou veloz quanto os outros, mas que o brilho em seus olhos não perde para ninguém. E essa é a cara que Donnie faz quando escuta isso. Mas tinha alguém que estava encantado também com o cavalo. E esse era Percival, que se aproxima do animal dizendo: "Olha que engraçado essas perninhas tão curtas." Ele disse isso enquanto dava um tapinha no bumbum do cavalo. E claro, toda ação tem uma reação, e Percival leva um baita de um coice na cara e voa para muito longe. Nassens teve que ir buscar o pequeno Percival desmaiado, e o garoto também faz um questionamento, perguntando se o Duque não poderia ter pelo menos fornecido uma carroça. Donnie espraveja concordando, porém Annie pede para que eles parem de choramingar e de perder tempo, ou ela vai deixá-los para trás. No entanto, alguns minutos depois, vemos Annie implorando para que eles a esperem. A garota pede também para que eles andem um pouco mais devagar, pois eles também precisam descansar um pouco, senão Sivan vai morrer nesse ritmo. E como não tinha jeito, nossos heróis finalmente fazem uma pausa, para o alívio de Annie e principalmente do cavalo, que estava morto de cansado. Ele não estava só demonstrando esse cansaço, mas como também estava dizendo isso. Eu sim conseguia ouvir, entender o que ele estava dizendo. Nassens se demonstra preocupado, pois ele acredita que diante dessa situação, eles podem ter algumas dificuldades em seguir em frente. E sim também não esconde essa preocupação. E o Sivan, ao perceber isso, pergunta a raposa se ele por acaso tem algo para lhe dizer. E como a encarada sinistra, sim apenas diz: "Continue nos atrasando, e esta noite nós vamos jantar picadinho de carne de cavalo." Ao ouvir isso, o cavalo entra em desespero e pede 1000 desculpas assim. Enquanto Annie, sem entender nada do que aconteceu, tenta acalmar Sivan, ela pergunta a Percival para onde eles estão indo afinal.
e o garoto responde que é para o reino de Liones. Neste instante, Anne fica muito eufórica. Ela conta que sempre quis conhecer o reino de Liones. E o entusiasmo de Anne é tão grande que ela pega o Percival pela roupa e, balançando o garoto, ela começa a falar sem parar. Você quer dizer aquela Liones, certo? De onde vieram os mais renomados cavaleiros sagrados de toda a Britânia? E isso não é tudo. Seu rei é o Meliodas, o capitão dos 7 pecados capitais. Mas coitado do pequeno Percival, ele praticamente não entende nada do que ela está falando e pergunta: o que são esses 7 pecados capitais? Eu me lembro que o Ironside também os mencionou. Ao ouvir isso, imediatamente Anne fica perplexa. Ela não consegue acreditar que Percival não sabe. A garota questiona o quão isolado era o lugar onde Percival cresceu. Mas Anne faz questão de explicar. A garota diz que os 7 pecados capitais são um grupo de cavaleiros sagrados que, apesar de serem taxados como traidores do reino, salvaram Liones incontáveis vezes. Inclusive, derrotaram o rei do clã dos demônios na Guerra Santa. E para terminar com chave de ouro, Anne mostra para Percival o seu maior tesouro, um pôster da época em que Meliodas era um homem procurado. E vendo aquilo, Donnie zomba dizendo: ah, então quer dizer que você gosta de caras mais velhos. Mas Anne, bem brava, responde dizendo que não, que ela apenas o admira. E Donnie então diz num tom sarcástico que acredita. Por fim, Anne conta que algum dia ela será uma cavaleira sagrada também, tão poderosa como o rei Meliodas. No entanto, a garota diz que estava se esquecendo de algo muito importante. Quem de vocês é o líder aqui? Porque se não tiver um, esse é o momento de escolher um. Perguntava Anne. A garota explica que agora todos são companheiros de viagem e que eles terão que trabalhar como um time. Por isso, é importante ter alguém, uma figura que possa nos manter unidos. E mais uma vez ela então pergunta: então, vocês têm um líder ou não? Anne então começa a analisar cada um deles, começando pelo Percival, que estava bem perdido. Ele não sabia nem o que era um líder. Ah, coitadinho, você pode ser o mais forte aqui, mas você está mais para um mascote, eu diria. E mesmo com o Nassians dizendo que não estava interessado, Anne ignora e começa a dizer: Nassians, bem, você também não me passa a imagem, o perfil de um líder, mas você me parece ser muito calmo e confiável. Pode então ser o estrategista da equipe. Chega então a vez do Donnie, e sobre ele ela diz: e você? Você é a isca. Lamento, isso é tudo que eu consigo pensar sobre você. Mas o rapaz fica revoltado com isso, pedindo para que ela pare de implicar com ele. E diante desse cenário, Anne então termina dizendo: ah, olha só que pena, isso faz de mim a única candidata. Então não tem outro jeito, eu aceito. Irei com todo o prazer agir como a líder de vocês. Nassians responde que por ele está tudo bem, enquanto Donnie, batendo palmas, pede para que ela se divirta. No entanto, Percival comenta dizendo que Donnie também é muito bom. Ele se recorda de uma família que o agradeceu bastante quando saíram da cidade. Percival lembra que eles estavam lhe chamando de Cavaleiro Sagrado enquanto o agradeciam. Na hora, Anne fica meio estranha, enquanto Donnie desconversa dizendo que não fez nada demais, que apenas aconteceu de dar tudo certo. Mas Anne não engoliu essa história, e segurando Donnie, ela o questiona: vem cá, você pretende se tornar um cavaleiro sagrado também? No entanto, Donnie responde que não, e pergunta por que ela se importa tanto. Mas Anne diz ter certeza que ele quer sim. No fim, acredito que nem eles e nem a gente entendeu nada. Mas aquele clima tenso é quebrado quando Sim surge entre os dois dizendo:
Muito bem, saiam da frente, seus idiotas. Vocês estão no meu caminho. A pequena raposa diz que o tempo de conversa acabou e que eles agora precisam discutir os planos futuros. E do nada, Sim simplesmente faz surgir um mapa. Aquele era um mapa do sul de Britânia. A raposa diz que ele e Percival se encontraram pela primeira vez naquela planície. Alguém pergunta o que era aquele X no mapa, e alguém responde, é o que restou de Camelot. E aqui neste mapa nós podemos ver todos os locais que Percival e os demais visitaram até o momento, incluindo 2 locais que eles ainda não conhecem, Cante e a Cordilheira del Fleiri. Mas enquanto todos estavam ali analisando o mapa, Anne logo atrás lembrava que ela era líder. Mas Sim diz que para chegar a Liones, eles precisam atravessar a Cordilheira del Fleiri. Porém que antes, eles irão para Cante, que é a cidade postal mais próxima. No entanto, Anne, segurando a raposa, diz que não. E ela segue dizendo que quer chegar a Liones o mais rápido possível. Então, sem pausas, vamos logo cruzar aquelas montanhas. Anne termina dizendo. Entretanto, Sim avisa. Del Fleiri é um reino sombrio e perigoso. Quase ninguém consegue passar por ele e permanecer vivo. Avançamos despreparados e bum! Estamos todos mortos. Era o que dizia a raposa. No entanto, Anne olha bem para Sim e diz que ele está mentindo novamente. E a raposa, desta vez, apenas fica em silêncio. Mas Percival já estava pulando de alegria. O garoto estava bem animado para ir logo para Cante, pois finalmente ele iria poder explorar uma cidade de verdade. Nassens diz esperar que pelo menos eles tenham alguns medicamentos raros lá. E Jadone comenta que na verdade ele precisa primeiro de uma jaqueta nova. E Anne, por sua vez, está revoltada, gritando que ela era líder, que eles deviam escutá-la. E o cavalo e a raposa estavam conversando. Sylvan pergunta Sim se eles irão encontrar cenouras gostosas por lá, mas Sim apenas responde, e eu sei lá, cavalo. Mudamos então de cenário. Vemos alguém se esbaldando na cerveja, e ele pede mais uma rodada. E o dono da taberna questiona dizendo que ele já bebeu demais. E outro homem sentado ao seu lado pergunta se ele quer que ele o chute para fora. Mas logo ele responde que não, que era melhor deixá-lo em paz. O homem confuso então questiona: sério, chefe, você está com medo daquele bêbado? Mas o taberneiro responde dizendo que ele é realmente um tolo por achar que aquele homem é apenas um bêbado, pois este homem era o capitão dos Cavaleiros Sagrados de Liones, o próprio Hauser. E começamos vendo Hauser bem mal. São as consequências de extrapolar, de não beber com moderação. Mas ainda meio zonzo, o cavaleiro levanta sua cabeça e logo algo chama sua atenção. Ao olhar para fora da janela, ele vê um pequeno grupo de Percival se aproximando e se surpreende ao reconhecer alguém daquele grupo, questionando o motivo daquela pessoa estar ali. E o nosso pequeno grupo de heróis finalmente chegaram até o seu destino, ou melhor, a parada principal para abastecimento antes da Cordilheira del Fleiri, a cidade postal de Cante, que é bem diferente de tudo que a gente viu até agora. Se parece muito com um forte. E ao entrar na cidade, não demora muito para Anne encontrar a sua loja dos sonhos. A garota se perde em meio a tantos itens raros e encantadores. E a variedade de produtos, de artigos, era muito grande. Então melhor a gente deixar a Anne um pouco de lado, porque isso vai demorar.
Já o Nassens consegue ver por uma janela um local conhecido como Forja, onde se tem várias armaduras, espadas, escudos, adagas, enfim, quase tudo que é ligado ao ferro e ao metal. E o Nassens entra naquele local e é recepcionado pelo ferreiro, que diz que eles fazem de tudo ali, desde a reparação de armaduras até a fabricação de armas. No entanto, o Nassens revela que está à procura de outro tipo de material, o vidro, pois ele precisa de alguns frascos para seus remédios. Agora vemos o Donnie bem feliz, pois o rapaz tinha encontrado uma taverna. E por fim, nós vemos Percival, que corre em direção a um local bem lá no topo, onde ele consegue escutar várias pessoas gritando, fazendo algum tipo de aposta. E ao olhar por uma das aberturas, ele vê uma pequena arena com 2 homens sem camisa em um duelo, rodeado de várias pessoas vibrando. Percival logo reconhece aquele estilo de luta, dizendo: "Uau, isso é uma partida de Gouren." E para quem não se recorda, lá no primeiro capítulo nós vemos o Percival praticando esse estilo de luta com o seu avô. Mas nem todos estavam tão felizes assim. A nossa pequena raposa, ao lado do Sylvan, estava nitidamente bem irritado. E não demora muito para ele explodir e gritar com todos dizendo: "Dá para pararem de ficar admirados, seus caipiras. Temos que encontrar primeiro um alojamento. E se sim mandou, tem que obedecer." Logo vemos todos, ou pelo menos quase todos, num alojamento. E detalhe para o Percival, que precisa de ajuda do Nassens, já que ele não consegue, não tem altura para alcançar a bancada. E o garoto pede um quarto para 5 pessoas e um espaço no estábulo. E o senhor que está atendendo eles pergunta: "Então são 5 pessoas e um cavalo?" E o Percival confirma que sim. Porém, o Donnie não entende. E olhando para o Sim, ele questiona: "Como assim 5 pessoas?" Pois é, o Percival está contando com o Sim, como se ele fosse uma pessoa. Ou seria essa mais uma pista aí do Nakaba? E o valor da hospedagem dá 22 pratas. E o pagamento tem que ser adiantado. E quem vai pagar a conta é o Sim, só que ele conta que todo o dinheiro deles está com a Annie, que ficou com o dinheiro porque ela disse que não confiava nos homens e nem nos animais para carregar essa responsabilidade. Então Sim pede para que alguém vá buscá-la, só que ninguém sabe onde ela está. O Nassens até pergunta se ela estaria no banheiro, e o Percival confirma dizendo que era o número 2. E o nosso pequeno garoto foi atrás dela. E ela vem descendo naquela imensa escadaria com uma bolsa enorme e bem pesada pelo jeito, tanto que ela pede para Percival esperar, e também a ajuda do garoto, que responde perguntando se ela estava querendo ajuda para limpar o bumbum, né? Ele ali está todo inocente, achando que ela foi realmente fazer o número 2. E Annie finalmente consegue chegar até o alojamento, mas a garota estava só o trapo, morta de cansaço. Pois é, deu trabalho descer com essa bolsa gigantesca. Eu Sim quer saber, né, o que tem afinal naquela bolsa enorme. Mas Annie, sorridente, diz que, como ele mesmo falou, eles precisavam se preparar bem para atravessar as montanhas. E foi exatamente isso que ela fez. A garota mostra tudo que ela comprou de importante, começando por várias lanternas e cantis para cada um deles, de diferentes formatos, mas todos com o mesmo preço, com exceção do dela, que foi um pouco mais caro. Afinal, como líder, ela diz que tem esse direito. Na sequência, ela mostra então os cobertores, todos com texturas diferentes, porém com o mesmo preço também. E o Percival diz que amou o dele. Já o Donnie comenta que o dele tem cheiro de coisa velha, enquanto o Nassens, por sua vez, diz que o dele cheira a perfume.
E por fim, a garota diz que como líder, ela se assegurou de que toda a sua equipe andasse bem vestidos. Então por isso, ela comprou as melhores roupas. E não é que são umas roupas até que bem elegantes e que couberam perfeitamente neles. E ela não se esqueceu do sim, apesar dela ter comprado para ele uma capa de criança. Porém, apesar do sim dizer que tudo isso é muito bom, ele fica preocupado, perguntando se tinha sobrado algum dinheiro. E Annie responde, mas é claro, olha só, 3 moedas de prata inteirinhas. E ao ver aquilo, o sim não consegue se segurar. A raposa fica revoltada e grita chamando Annie de idiota, de cabeça de vento. A raposa diz que deu para ela 10 moedas de ouro e todos ficam surpresos. O Nasce até chega a comentar que ela poderia comprar uma casa toda mobiliada com essa quantidade de moedas. No entanto, Annie comenta que eles deveriam estar felizes por ter sobrado algo e que eles não tinham noção de quanto tudo aquilo era valioso. Ela cita a lanterna, que é um achado maravilhoso que foi feito pelo mestre ferreiro Darbas, e uma manta de tecido, que é uma especialidade do reino de Danafor, portanto seriam realmente itens caros. Mas Nassins responde que não é bem esse o problema, enquanto Percival está bem surpreso por notar que Annie gosta de coisas bem caras. Eu sim, coitado, né? Já não tinha mais paciência. Ainda revoltado, ele questiona que tipo de líder afinal ela é. Ele agradece, pois devido à sua maratona de compras, todos iriam ter que dormir ao ar livre naquela noite. Mas Annie não gosta nada de ouvir todas essas críticas, apesar do Percival dizer que adora acampar. No fim, Annie, bem brava, sai dizendo que vai trazer seu dinheiro de volta, já que ele quer tanto assim. E ela pede para que Percival a siga e traga sua bolsa também. O garoto questiona para onde eles estão indo, enquanto Nassins e Donnie estão tentando entender o que ela pretende fazer. Será que ela vai devolver tudo o que comprou? Será que isso vai dar certo? Era o que eles estavam se perguntando. E já que eles iriam ter que esperar, Donnie então sugere que eles esperem tomando uma boa bebida, e por sua conta. Porém, Sim começa a sair de fininho, dizendo que irá dar só uma volta, para eles não se preocuparem com ele. Ao entrar na taverna, Nassins, meio preocupado, pergunta a Donnie se eles servem álcool naquele lugar, mas Donnie pede para ele não se preocupar com isso. O rapaz chama pelo taberneiro e pede um copo de leite e uma cerveja. Entretanto, alguém se aproxima dos dois dizendo: crianças bebendo cerveja em plena tarde? Não acha isso estranho demais? Porém, Donnie rapidamente se vira e apenas diz: me deixe em paz, seu velhote. Não vejo motivo de ser repreendido por algum, mas logo Donnie percebe que aquela pessoa não era tão desconhecida assim. O olhar e a feição do rapaz mudam drasticamente. Ele chega a suar frio quando reconhece aquela pessoa. Nassins comenta que ele deve ser apenas um bêbado. O taberneiro traz o leite e a cerveja que eles pediram. Só que Hauser pega para ele a cerveja que Donnie pediu. E enquanto ele bebe, ele começa a dizer: você abandonou o treinamento de Cavaleiros Sagrados para se tornar um artista itinerante, não é? Então quer dizer que beber faz parte do seu treinamento circense ou algo do tipo? Mas totalmente sem jeito, Donnie tenta dizer que apenas está tirando uma folga. Logo Nassins pergunta a Donnie se ele conhece aquele cara, e o rapaz responde, dizendo que ele é o capitão dos Cavaleiros Sagrados de Leones, o Hauser, e que também é o irmão da sua falecida mãe. Em outras palavras, ele simplesmente é
o seu tio. Nassens fica surpreso e não consegue acreditar que o tio do Donnie é o capitão dos Cavaleiros Sagrados de Liones. Mudamos então de cenário. Agora estamos dentro daquela pequena arena, onde as pessoas eufóricas apostam seu dinheiro num desses dois lutadores. Um deles é o grande campeão e o outro apenas o desafiante. E o campeão, que é esse cara todo musculoso, forte, topetudo e com uma barba bem diferenciada, pede para que seu adversário pelo menos o divirta um pouco. Já o desafiante é bem mais magro e menor, e já aparentava estar bem abatido. E desta forma, praticamente ninguém aposta nele, com exceção de uma pessoa, que diz que irá apostar nele suas 3 moedas de prata. E o embate começa. O campeão avança, mas o desafiante consegue se esquivar e agarrar o campeão pelo tronco e surpreendentemente aplicar um movimento, um golpe chamado suplex. Com isso, o desafiante vence o grande campeão, deixando todos que apostaram no campeão indignados. E o desafiante, dando um sorriso bem suspeito, comenta com aquele juiz, acredito eu, se todo o lucro seria deles, já que ninguém teria apostado na sua vitória. Bem com cara de armação essa parada. Porém, ele não contava com a presença de alguém com uma habilidade bem peculiar. Anne e Percival estavam pulando de alegria, pois ganharam 60 moedas de prata de uma única vez. O desafiante se aproxima deles e os parabeniza por terem apostado nele, mas ao mesmo tempo pergunta o que fez eles pensarem que ele iria vencer. E Anne, bem confiante, diz que tem bons olhos para as pessoas. E ela finaliza dizendo: "Eu vou ganhar uma boa grana com você hoje, seu grande mentiroso." Voltamos para a taverna e vemos o taberneiro conversando com alguém bem misterioso. Os alvos se dividiram em 2 grupos, chefe. E quando questionado sobre o Cavaleiro Sagrado, ele responde: "É só questão de tempo até ele desmaiar por causa da bebida." E por fim, aquela pessoa misteriosa apenas diz: "Bem, faça com que todos se divirtam bastante hoje." Um blefe com a magia de Anne, uma grande vitória. Por outro lado, o encontro com seu tio faz Donnie suar frio, um grande desastre. Por fim, que mistério se esconde nos becos escuros de Kent? E iniciamos vendo Sivan conversando com a nossa pequena raposa misteriosa. O pequeno cavalo, enquanto come sua cenoura, comenta que sim, está em uma situação bem difícil, pois ele imagina que não seja nada fácil levar esses tais 4 cavaleiros do Apocalipse de volta ao reino nessas condições tão ruins. E sim concorda, dizendo que nunca imaginou que ficar babá dessas crianças seria tão complicado. E Sivan também diz que apesar dele já saber que Sin não era uma raposa normal, confessa se surpreender ao descobrir que ele, na verdade, era... Porém, naquele instante, os gritos vibrantes das pessoas que vêm do topo da cidade nos impedem de ouvir o que Sivan disse sobre Sin. E dentro da arena, nós podemos ver Anne bem contente, sorrindo à toa, com a bolsinha cheia da grana. E ela, já bem satisfeita, chama por Percival, dizendo que era o suficiente por hoje, já chega de Gouren. E Percival, também bem contente, se despede de todos, dizendo que volta mais tarde. O garoto simplesmente derrotou todos os seus adversários. Ele ainda agradece por eles terem tirado um tempinho para brincar com ele. E voltamos para a taverna, onde Donnie e Nassens estão sentados à mesa conversando com Hauser. Donnie parece não conseguir encarar o seu tio, mas diz estar feliz por vê-lo bem e pergunta como está seu velho amigo Edlin. No entanto, Hauser diz que não tem obrigação de dizer nada a um covarde que abandonou seu treinamento.
Nassens questiona que tipo de treinamento é esse, e para surpresa de Nassens, Donnie responde dizendo que treinava para ser um cavaleiro sagrado. Por fim, Nassens também questiona o motivo do capitão dos Cavaleiros Sagrados de Leones estar tão longe ao sul. Mas, novamente, Hauser ignora suas perguntas, dizendo que ele não fala com amadores. Entretanto, Nassens revela dizendo que tem uma ideia do porquê. E tanto Donnie quanto o próprio Hauser demonstram uma certa surpresa. No entanto, o que de fato mais surpreende o Hauser era o objeto que Donnie estava segurando. O cavaleiro chama por Donnie e pergunta ao rapaz o que era aquilo que ele estava segurando. E Donnie apenas responde: "Isso é apenas um pedaço do caixão da escuridão", mas antes mesmo dele terminar de responder, Hauser toma aquele objeto da mão do rapaz. E bem bravo, Hauser questiona por que ele estava carregando aquilo, lhe perguntando de onde foi que ele roubou. Mas Donnie, revoltado, responde que ele não roubou nada. No entanto, Hauser diz se lembrar muito bem que ele costumava roubar moedas de prata de sua carteira. Mas, de todo modo, Donnie só pede para que ele devolva aquele pedaço do caixão, pois ele precisava manter aquilo em segurança. Porém, Hauser lhe questiona, lhe perguntando se ele pelo menos sabe para que serve aquilo para ele falar daquele modo. E Donnie responde que sim, dizendo que é para selar o clã dos demônios, e que também, porém, antes mesmo de terminar de responder, Donnie é atingido por um murro brutal. O rapaz para cima de uma mesa, quebrando e derrubando tudo com o impacto do seu corpo arremessado por aquele soco. E Hauser grita dizendo que é exatamente isso, e que se aquele objeto cair em mãos erradas, será o fim de Leones. Donnie e Nassens escutam em silêncio, enquanto Hauser segue dizendo: "Eu fui um tolo por confiar em você. Um moleque covarde como você não pode proteger ninguém. Estou feliz que você tenha desistido de ser um cavaleiro sagrado. Tenho certeza de que minha irmã está chorando no céu agora." Aquelas duras palavras com certeza doeram muito mais do que aquele soco em seu rosto. E Nassens sentiu também o peso daquelas palavras, o quanto aquilo machucou o seu amigo. E encarando Hauser, ele diz para o cavaleiro que aquilo não era muito maduro da sua parte, começar uma briga estando naquele estado. Porém, Hauser continua reagindo de forma indiferente e pergunta a Nassens qual era o problema dele. Enquanto isso, vemos Percival sendo exaltado por várias pessoas. Afinal, ele havia se tornado o novo campeão. Ele também ajudou a aumentar os ganhos, vencendo aquela sequência de lutas. E claro, por isso todos estavam felizes, principalmente a Annie, que não largava aquela bolsa cheia de moedas para nada. E Percival tenta contar para todos que Annie ganhou tudo aquilo apostando no Gowren, mas algo inesperado acontece. Donnie passa correndo por Annie e Percival, fazendo o pequeno garoto rodopiar. Annie tenta dizer que aquilo doeu, mas Donnie segue correndo sem olhar para trás. E aquela pequena distração faz Annie perder também a sua bolsa de dinheiro, pois ela é tomada pelo Hauser, que questiona o porquê de uma criança estar fazendo apostas. Esses foram eles que colocaram Donnie naquela situação. Mas Annie só quer que ele devolva seu dinheiro, dizendo que ele é necessário para que eles possam cruzar as montanhas. Mas Hauser, ao ouvir aquilo, zomba da garota, dizendo que ela não pode estar falando sério sobre querer atravessar a Cordilheira Delfleire. Mas essa atitude deixa Annie ainda mais revoltada, que questiona perguntando quem é aquele bêbado afinal. Porém, Nassens pede para que ela tenha calma. O garoto pede calmamente que Hauser devolva o que ele pegou de Donnie e o dinheiro que Percival e Annie conseguiram ganhar.
Ao perceber que Hauser está com um pedaço do caixão da escuridão eterna, Percival fica bem bolado, enquanto Nassens continua parado encarando Hauser, que por sua vez diz que ele fala demais. Mas Nassens não fica calado e responde dizendo que pelo menos ele é melhor do que ele, que ficou bêbado e bateu no Donnie. Percival, agora mais sério, pergunta se ele realmente fez isso. E Hauser, sem hesitar, responde dizendo que sim, porque ele é um cara mau. No entanto, Percival não gosta nada de ouvir o Hauser dizendo isso. O garoto defende seu amigo dizendo que ele não é nada disso, que Donnie é uma ótima pessoa e pergunta por que ele bateu nele. Diante daquela situação, as pessoas começam a gritar, incentivando Percival, o grande campeão, a lutar. No entanto, Hauser fica bem bolado com aquelas pessoas, dizendo que ele não pode simplesmente lutar contra uma criança. No entanto, Nassens revela saber uma forma de como resolver aquela situação. Logo então, podemos ver sobre uma mesa vários copos, shots de bebida. E não era qualquer tipo de bebida, era simplesmente a mais forte que tinha naquele bar. E de um lado estava Hauser e do outro Nassens. O garoto dizia que aquele era o desafio. Eles iriam beber um de cada vez e o primeiro que caísse iria perder. Percival comenta que só de sentir o cheiro sua cabeça começa a girar. E Annie, preocupada, pergunta ao Nassens se ele tem certeza que quer fazer isso. Mas o jovem herbalista estava levando aquilo muito a sério. O garoto, sem hesitar, vira o primeiro copo, para a surpresa de Hauser, que provavelmente acreditou que ele não iria ser capaz. E ao virar o copo na mesa, Nassens diz que agora é a vez de Hauser. E apesar dele já estar bem bêbado, isso seria uma desvantagem justa, já que ele está disputando contra uma criança, como ele mesmo disse. No entanto, Hauser o aconselha a não subestimá-lo. O capitão dos Cavaleiros Sagrados vira seu primeiro copo. E enquanto Nassens está virando seu segundo copo, Hauser lhe afronta dizendo que nenhum homem ou mulher é capaz de lhe vencer, seja numa luta ou na bebida. Mas Nassens tem a torcida de Percival e Annie. No entanto, o herbalista tinha também outro foco. Ele pede para que Annie e Percival ajam naturalmente enquanto escutam com atenção o que ele tem a dizer. Ele começa dizendo: algo de estranho nessa cidade inteira. No início pensei que era minha imaginação, mas estou cada vez mais seguro disso. Primeiro, a forja. Eles vendem um monte de armaduras e escudos com emblema real. E isso é bem estranho, pois eles são feitos sob pedidos especiais, não oferecidos para venda regular. E tem também aquela loja de artigos para casa. As coisas que Angenrad comprou eram todas do mesmo valor, mesmo que cada item fosse diferente. Junte tudo isso e as chances de todas as mercadorias dessa cidade serem roubadas são bem altas. E Nassens termina dizendo: isso me levou à terceira coisa estranha. Será que todos aqui realmente vivem em Cante? É tudo apenas um palpite, mas não deixe ninguém saber disso. No entanto, ao se virar para Percival, ele percebe que o garoto já estava para lá de Bagdá, assim como Annie também, e os dois são os primeiros a tombar. Hauser admite que Nassens é realmente bem inteligente, porém é uma pena que ele só percebeu tudo aquilo um pouco tarde demais, pois naquele instante tanto Hauser quanto Nassens estavam cercados pelos moradores daquela cidade que mudaram drasticamente de postura. Aquelas pessoas que antes estavam todas receptivas, agora demonstravam uma forte intenção assassina. Logo vemos alguém se aproximando enquanto diz:
Você veio até esse fim de mundo para descansar e relaxar, Capitão Hauser. Porque, se assim foi, essa foi uma escolha muito imprudente. E Hauser, ao olhar para aquela pessoa, apenas diz: então os rumores eram verdadeiros. Você se rebaixou ao ponto de se tornar chefe desses bandidos. E quando Narsins pergunta a Hauser quem era aquele homem, o cavaleiro então responde: esse é Edlin, o meu aprendiz. E ele costumava treinar ao lado de Donnie. Kant virou um abrigo para bandidos, e o líder deles é um colega de Donnie que treinava para ser um cavaleiro sagrado. O sentimento daqueles que um dia foram mestre e aluno não pode ser esquecido. E Hauser e Narsins estão cercados por aquelas pessoas que se passaram por moradores de Kent, mas que na verdade são todos bandidos. Hauser comenta que ouviu falar deles, dos bandidos que atacavam os viajantes na Cordilheira del Fleire, mas que não havia imaginado que eles estariam concentrados em Kant, disfarçados de nativos e roubando todos os pertences dos viajantes que passavam por ali. E os bandidos admitem que essa é a melhor estratégia, pois dessa forma eles conseguiam roubar as armas dos Cavaleiros Sagrados antes que eles pudessem atacá-los, seja ali ou em Del Fleire. Inclusive, eles já roubaram também todas as armas e o cavalo de Anne que estava na pousada. No entanto, Hauser se levanta e chama todos de idiotas. O cavaleiro grita dizendo: vocês realmente acham que tirar as armas do capitão dos Cavaleiros Sagrados é o suficiente para derrotá-lo? Aquela atitude deixa os bandidos assustados, e observando aquele ato de extrema confiança, Narsins, bem surpreso, em pensamento comenta que ele sequer hesitou de ir contra aquele grupo de bandidos, e que essa postura é com certeza digna do capitão dos Cavaleiros Sagrados de Lyones. Porém, Edlin também estava confiante e diz para seu mestre: você já perdeu. E ao terminar de dizer isso, Hauser simplesmente vai ao chão. Narsins parece não entender por que aquilo aconteceu, mas Edlin explica que sabe exatamente o quanto de bebida alcoólica Hauser pode tolerar, pois ele se lembra muito bem quantas vezes ele precisou carregá-lo bêbado de volta para casa. Preocupado, Narsins pergunta o que eles pretendem fazer com eles. Mas para aqueles bandidos, a resposta era bem óbvia: eles irão vendê-los como escravos. No entanto, Narsins não irá permitir que eles façam isso. O garoto começa a emanar sua magia. Logo, uma estranha névoa começa a surgir, deixando todos aqueles bandidos confusos. O forte aroma de ervas emitido pela névoa começa a ter um estranho efeito naqueles que exalam aquele cheiro. No entanto, Edlin, ao perceber que aquilo é perigoso, usa seu braço para tampar seu nariz. Em poucos instantes, todos os bandidos caíram no mais profundo sono. Edlin questiona o que foi que Narsins fez, mas esse era simplesmente o efeito da sua magia. Misty Rain, Belladonna. Ao perceber que Narsins também manipulava a magia, Edlin se demonstra surpreso, e o garoto, após neutralizar todos aqueles bandidos, revela que irá sair daquela cidade com seus amigos. No entanto, Edlin chama a atenção de Narsins ao dizer: seus amigos? Está falando desse garoto? Ao se virar para trás, Narsins percebe que naquele momento Edlin estava segurando Percival. O jovem herbalista fica sem reação e sem entender como Percival foi parar ali.
mas ao olhar para o chão no local onde Percival estava, o garoto percebe que ele ainda continuava ali no mesmo local. E isso buga o cérebro de Nassens, que acaba se distraindo e assim criando uma abertura para que Edlin o atacasse. Mudamos de cenário. Agora podemos ver Donnie do lado de fora, no topo da cidade. O rapaz, desolado, se culpa por novamente ter tido a mesma atitude de sempre, fugir do seu tio. E aquela dura frase do Hauser sobre sua mãe estar chorando no céu ainda ecoa em sua mente. E Donnie demonstra se conformar com essa triste realidade. Mas, de repente, algo chama a atenção de Donnie. Ou melhor, alguém. Edlin, que subia as escadas até o topo da cidade, se depara com seu ex-companheiro, que se surpreende com a presença do rapaz ali. Edlin comenta que viu Donnie na taverna e pergunta se ele por acaso está viajando com um grupo de artistas itinerantes. Donnie meio que desconversa e pergunta ao Edlin se ele está em uma jornada de treinamento com seu tio. Mas sorrindo, Edlin apenas responde: "Não, pois eu cortei os laços com ele. Agora sou igual a você, desisti de ser um cavaleiro sagrado." Mas Donnie não consegue acreditar e pergunta o porquê. Afinal, esse era um dos seus maiores sonhos. No entanto, Edlin decide fazer um convite a Donnie, perguntando se o rapaz não gostaria de se juntar à sua equipe. Edlin conta que o tipo de trabalho que ele faz é muito mais fácil do que ser um cavaleiro sagrado, além de ser muito mais lucrativo também. Porém, Donnie estranha, pois isso não é algo que o Edlin que ele conhece falaria. Até porque os cavaleiros sagrados não são movidos pelo dinheiro. Mas Edlin insiste dizendo que ele não se importa mais com essa história de cavaleiros sagrados, que ele não está nem aí para eles. E Edlin então começa a explicar mais ou menos como é esse trabalho. Ele diz para Donnie: "Você pode fingir que é morador da cidade e tirar dinheiro e pertences dos viajantes. É incrível como isso dá certo." No entanto, Donnie dá risada disso, dizendo que ele parece até ser um bandido falando dessa forma, e aconselha Edlin dizendo que se ele continuar com esse papo, os cavaleiros sagrados irão lhe prender. Entretanto, Edlin, com um brilho nos olhos, conta para Donnie que isso não irá acontecer, que os cavaleiros sagrados não irão nem chegar perto deles, pois ele tem um poderoso aliado do seu lado. Por fim, Edlin pergunta mais uma vez se Donnie vai se juntar a ele, mas Donnie responde dizendo que foi bom reencontrá-lo, conversar com ele novamente, mas que agora ele precisa voltar para seus amigos. Porém, assim que Donnie der as costas para Edlin, o rapaz muda de expressão e diz: "Nós estamos com todos os seus amigos." E imediatamente Donnie para de se mover e pergunta o que ele quer dizer com isso. Edlin coloca sua mão sobre o ombro de Donnie e esbraveja dizendo que aqueles artistas de rua que viajam com ele não são seus amigos de verdade e que ele é o único que realmente o entende. Mas naquele instante, Donnie segura bem forte o pulso de Edlin. O rapaz, com uma expressão bem séria, olha para Edlin e avisa: "Se você fizer alguma coisa com eles, não irei ficar sentado só olhando sem fazer nada." Aquela expressão e aquelas palavras deixam Edlin espantado. Ele não esperava que Donnie fosse reagir dessa forma. Donnie solta a mão de Edlin e começa a caminhar enquanto diz para seu ex-companheiro que ele mudou. Mas o rapaz não estava disposto a aceitar o não como resposta. Com muita raiva, ele leva seus dedos até a sua boca e assobia bem alto. Naquele momento, algo muito grande se aproximava, e ao ver aquilo, Donnie fica paralisado, enquanto Edlin apenas diz:
Não, eu não mudei. Eu só descobri o meu destino. Mudamos novamente de cenário. Vemos Hauser e nosso pequeno grupo de heróis sendo arremessados para dentro de uma prisão, e todos estavam amarrados. E com exceção do Nassens, os demais estavam também ainda sob o efeito do álcool. Os bandidos pegaram de volta todo o dinheiro que eles perderam apostando. Inclusive, estão também com uma das peças do caixão da eterna escuridão. Mas como eles não fazem ideia do que é aquilo, acabam devolvendo, arremessando o objeto na cabeça do pobre Percival, que imediatamente se levanta bem bravo, mas em menos de um segundo o garoto já estava roncando de novo. E diante desse cenário, o Nassens infelizmente não pode fazer muito, a não ser torcer para que Donnie ou Sim percebam que tem algo de errado. Mas enquanto os bandidos saem do local sorrindo, podemos ver alguém escondido observando eles. Hauser, já acordado, conta que Donnie é um covarde e que ele não irá ajudá-los, pois o cara com quem ele mais se importa é ele mesmo. E aquela pessoa que estava escondida se aproxima da cela deles, perguntando se todos estão bem. E aquele era o taberneiro, que revela que irá libertá-los. E ele se demonstra impressionado ao ver que Nassens ainda está sóbrio mesmo depois de beber todas aquelas bebidas. Mas o herbalista explica que acabou experimentando um pouco do vinho do seu avô uma vez, e que qualquer tipo de veneno que ele ingere, ele pode sintetizar, combinar e neutralizar dentro do seu corpo. E o álcool, afinal, também é um tipo de veneno. Por fim, o taberneiro grita o nome de Hauser, pedindo para o cavaleiro reagir. Mas Hauser pergunta quem é ele, como ele sabe seu nome. E aquele velho homem questiona se ele realmente não se lembra. E Hauser até tenta, mas não consegue reconhecê-lo de jeito nenhum. Até que finalmente ele diz seu nome. Eu sou Taizo. Há muito tempo atrás, eu lutei contra você num festival de luta em Vaisel, e você acabou comigo. E finalmente o Hauser consegue se lembrar, mas não perde a oportunidade de dizer que ele ficou muito velho. Porém, Taizo pede para ele não ficar de piadinhas, pois eles não podem perder nenhum segundo sequer, porque naquele ritmo a cidade inteira será dizimada. E por isso Taizo precisa da ajuda de Hauser, de um cavaleiro sagrado, para poder detê-lo. Hauser questiona: como assim a cidade será dizimada? Por quem? Pelo Edlin? E Taizo responde: não, ele não, mas o dragão ancião que ele domesticou. O que Edlin chamou naquele momento foi um imenso dragão. E Donnie, assustado com aquela criatura, foge para o mais longe possível. No entanto, aquele dragão encara Edlin com uma expressão de poucos amigos. Mas o rapaz, erguendo uma bolsa, pede para ele parar de olhar para ele daquela forma, pois ambos estavam no mesmo barco. Entretanto, segundo Taizo, o acordo que provavelmente existia entre Edlin e aquele dragão não iria durar por muito mais tempo. Donnie e seus amigos estão em apuros. Edlin não consegue aceitar seu destino e caminha para sua ruína.